Sejam muito bem-vindas, boa noite. Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre a família e sobre algumas questões mais práticas mesmo, o que que a família pode fazer, né? A gente falou um pouco sobre o que é o ABA no nosso último encontro, falou um pouco sobre a sobrecarga que as famílias enfrentam, sobre como o serviço é estruturado e como, inclusive, esse serviço leva a uma determinada sobrecarga, né? E é importante que a gente falou também que ao mesmo tempo a família tem que participar, né? Que não tem como a gente não ter esse elemento, porque é um elemento chave principal para que a gente tenha sucesso na nossa intervenção. Então, a primeira questão, sempre que a gente fala de família, e a gente já falou da compreensão de que a gente pode ensinar em todo lugar e vários comportamentos diferentes, é a gente sempre começar por aquilo que eu tenho maior chance de ter sucesso. Esse é um ponto importante. Eu começo de onde eu tenho mais chance de conseguir. Então, eu vou, normalmente, por exemplo, enquanto terapeuta, pedir para as famílias começarem trabalhando brincar com a criança e a vinculação social, ou seja, a interação entre os cuidadores, essa interação prazerosa, né? Porque essa interação e esse brincar, ele vai possibilitar que outros ensinos sejam feitos depois. Às vezes, a gente quer começar muito pela ordem, como eu digo, né? A gente quer começar que a criança siga a nossa instrução, que ela atende para uma demanda, que ela faça uma atividade acadêmica. Só que a gente esquece de que, para eu conseguir esses comportamentos acontecendo, é mais interessante que antes a pessoa esteja muito vinculada com a gente, né? E que fazer coisas juntos enquanto atividades, enquanto objetivos, seja prazeroso, seja divertido. Por isso a vinculação afetiva, que já existe, eu sei, ela é gigante, né? Mas é diferente de uma vinculação afetiva quando a gente está fazendo atividade do colégio, né? Ou quando a gente está tendo que colocar para o banho, né? Então, a ideia aqui é mais fácil eu conseguir essas coisas que são mais demanda, que são mais tarefas, que são mais custosas em termos de desempenho e complexas, quando antes eu consegui fazer um bom desempenho nesses outros âmbitos. Um outro ponto quando a gente fala de TEA, déficit de comunicação e interação social, é um dos principais pontos, né, no diagnóstico. Então, trabalhar essa habilidade com vocês é algo que possibilita a criança desenvolver e generalizar depois com outras crianças também e com outras pessoas. É uma habilidade que é uma habilidade que, quando a gente trabalha, a gente não tem ganho só com a gente, né? A gente tem esse ganho que vai se multiplicando, né? E aí, uma coisa que a gente pode pensar sobre isso é como é que eu posso fazer, por exemplo, é, coisas às vezes que também são do dia a dia serem interessantes, serem prazerosas. Às vezes é muito comum, até pela sua sobrecarga que a gente tanto tem conversado aqui, que a família pegue e me relate: ah, Mari, mas eu não tenho tempo para ficar, para brincar, para fazer interação social, porque tem que levar não sei onde, tem que fazer não sei o quê, tem que... E tem mesmo, e tem mesmo, né? E aí uma chave que a gente pode ir trabalhando é de, durante o procedimento, durante instruções de coisas que normalmente vocês já fazem com a criança, eu desenvolver para fazer isso da forma mais prazerosa possível. Então, na hora do banho, eu posso, por exemplo, levar brinquedo, e aqui, enquanto eu dou banho na criança, a criança dá banho num brinquedo, né? Então, ela pode aprender a imitar neste momento. Eu posso fazer de modo brincando, lúdico, segmento de instrução, com musiquinhas, inclusive, cabeça, ombro, joelho, pé, e brincar com isso para ir lavando. Então, ao mesmo tempo, eu ensino parte do corpo. Então, nessa hora, quando eu entendo que eu tenho possibilidade de ensino, de repertório para minha criança, sempre, o tempo todo, eu acabo ficando muito mais atento para conseguir, né, para conseguir aproveitar essas oportunidades naturais, né? Aqui eu ainda estou falando muito dentro desse estilo de brincadeira, né? Mas isso pode se estruturar de modo, inclusive, maior. Quando vocês estão dando banho, eu tenho uma oportunidade para ensinar habilidades de vida diária,
né? Sequências lógicas de fazer uma ação, partes do corpo, posso ensinar cheiro, o que é perfume, posso ensinar o que está meio fedorento, né? Então, eu tenho, ao interagir com a criança, com o mundo, eu tenho muitas oportunidades de ensino de repertório para fazer nestes momentos, né? Uma coisa, por exemplo, hoje eu estava falando sobre isso. Uma coisa que eu adoro fazer durante o procedimento de alimentação de uma criança é de ensinar textura, ensinar sabor, ensinar o que é amargo, o que é doce, o que está quente, o que está frio, né? Então, eu posso ali ir tendo oportunidades para que ela entenda, para que ela perceba o que são esses estímulos, né? Também durante esse momento. Então, eu tenho na minha vida, mesmo que eu não tenha um tempo específico, onde eu vou fazer uma determinada intervenção com a minha criança, eu vou seguir um procedimento específico que o terapeuta sugeriu, mesmo que esse tempo não exista, eu posso, no meu dia a dia, eu posso, na minha rotina, estar percebendo oportunidades que existem para eu fazer uma determinado ensino com ela. Um ensino que sempre ele vai ter é da criança dizer o que ela deseja, da criança ela dizer o que ela não quer. Ela pode estar fazendo esse ensino olhando para o item que ela quer e você entregando, ela apontando o item que ela quer e você entregando, ela dizendo qual é o item que ela quer. Então, mesmo que a criança não fale, eu posso ensinar ela a se comunicar, seja com uma imagem, seja apontando, de acordo com o que os terapeutas, gente. Isso tudo é feito em parceria com o ABA, é feito em parceria com terapia. Então, quem vai orientar você e dizer, olha, vamos trabalhar a imitação, vamos trabalhar seguir a instrução, vamos trabalhar a parte do corpo no banho. A orientação para as famílias sobre o que elas podem fazer, em que momento, vem muitas vezes desse profissional. Então, para vocês saberem o que vocês vão ensinar, como vocês vão ensinar, vai vir muito daí. Mas eu estou aqui mostrando para vocês todas as possibilidades que vocês podem ter, ou algumas, porque vai muito além disso aqui, né? Mas as oportunidades que vocês podem ter de ensino com essa criança, tá? Ao sair de casa, vou sair para algum lugar, e aí já estou aqui no pedido de informação, né? Que é uma solicitação bem mais complexa para a criança fazer, onde a gente vai, quem vai, o que vai ter lá, né? Então, eu posso ir dando modelo com a minha fala para essa criança aprender a falar sobre isso. Eu posso ensinar sobre sentimentos com a criança, então eu percebo ela um pouquinho mais ali no final do dia, sabe? Depois, assim, de um parquinho, e aí eu posso ver e dizer, olha, você está cansado, olha, isso é cansaço, né? Eu posso ensinar o que é cansado, o que é triste, o que é alegre. A gente ensina para a criança sobre o mundo, né? A gente ensina o que é esse mundo, quem são as pessoas que estão nele e como ela pode se comportar nesse mundo. Como eu disse, isso vai ser muito orientado. O que vocês vão ensinar? Quando vocês vão ensinar? Como vocês vão ensinar, entra dentro dos procedimentos do terapeuta de ir guiando sobre isso. Mas há muitas possibilidades, há um campo, um leque enorme de possibilidades sobre essa parte de treinamento e ensino das famílias, tá bom? Se for possível, é legal quando a família consegue reservar um tempinho específico para ela se dedicar a fazer esse ensino, né? A fazer essa interação. Agora eu vou estimular, digamos assim, a criança, né? É um termo que às vezes a gente usa. Pode ser 5 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser meia hora, pode ser uma hora, de acordo com a realidade de cada família. Eu sempre coloco muito para as famílias, não se culpe. Se tu conseguiu 5 minutos, maravilha. Não conseguiu naquele dia, tudo bem. No outro dia a gente tenta de novo. Vamos devagarzinho, mas é legal a gente, às vezes, ter um horário, como a gente organiza na nossa agenda, né? Por exemplo, a gente estava aqui organizado de se encontrar, né? Eu organizo na minha agenda um horário, organizo na minha agenda um momento, onde, neste momento, neste horário, eu vou estar trabalhando com minha criança para que ele aumente o contato visual, para que ele atenda mais ao nome, para que ele identifique os objetos da casa. Eu vou brincar, eu estou trabalhando que ele preste atenção mais no que a gente fala, né? E eu vi que o meu terapeuta tem falado para ele, mostrado para ele identificar, apontar qual é a imagem. Aí eu posso pegar a minha criança e dizer, vamos fazer um tour pela casa? Ó,
ar-condicionado, televisão, água, eu vou mostrando, eu vou falando, cadê a água? Me mostra o ar-condicionado, cadê a televisão? Então, a casa, gente, às vezes a gente fala muito de alvos, de estímulo na análise do comportamento, né? A casa de vocês já tem um monte de coisa que pode ser ensinado, e os brinquedos também, né? Então, eu posso pegar os brinquedos e dizer, olha, esse é o carrinho, essa é a pista. Ah, e o bombeiro? Nossa, o bombeiro vai para onde? Para o hospital. Então, a casa, os brinquedos, isso tudo já vai dando interação. Às vezes, ah, Maria, mas minha criança ainda não brinca, ela gosta de vídeo. Você vai sentar do lado dela no vídeo e vai estimular. Não, a Peppa, caramba, e tem o pai da Peppa, olha só. Ali eu vou estimulando, ali eu vou colocando para a criança o que é que estou vendo. Só que eu para de ser algo que eu estou só olhando e passa a ser algo onde eu vou começar a interagir. Nós estamos assistindo juntos, eu posso estar fazendo comentários para ela, durante esse momento em que eu vou assistindo junto com ela, né? Então, há ali uma troca, há ali uma reciprocidade. A ideia é essa, vamos fazer uma coisa junto, vamos ter um momento juntos, divertido, legal, e que seja um momento onde eu estimule, que seja um momento onde eu incentive, que seja um momento onde eu mostre para ela diferentes formas que ela pode interagir com o mundo, tá? E sempre com muito cuidado, gente, porque muitas vezes a gente quer começar não só pela demanda, a gente também às vezes acaba começando do que é mais difícil. E a gente sempre tem que começar de onde a gente pode ter mais sucesso, tá? Então a gente começa por onde a gente consegue mais. A gente começa por onde a gente pode ter mais sucesso. Depois a gente vai aumentando a complexidade. Então, se a minha criança aponta para pedir, não adianta eu exigir uma fala inteira e uma frase inteira dela neste momento. Vai chegar um momento. Agora eu vou trabalhar que ele aponte. Depois que ele aponte, faça uma sílaba. Depois que ele aponte, faça uma palavra simples. A análise do comportamento, ela trabalha muito com essa ideia, né? Que é a ideia de um aumento gradativo na complexidade. É um aumento gradativo do meu ensino. Eu começo do mais simples, eu começo de uma etapa pequena, eu começo de algo que seja mais fácil e eu, aos poucos, eu vou aumentando o meu pedido e eu vou aumentando meu pedido para a criança. Quero que ela espere? Vou começar com, espera aí. Ai, você espera lindo pela mamãe. Depois eu vou dizer, espera aí, estou indo ali. Eu brinco que é o procedimento da preguiça, né? Em câmera lenta você vai para trabalhar mais o tempo dela de espera, né? Então, existem formas, existem procedimentos muito simples, né? Que a gente pode estar trabalhando uma imensidão de comportamento, inclusive comportamentos que são ligados a essa área mais de cooperação, de autocontrole, de tolerância, que eu sei que é tão importante para as famílias, que a criança desenvolva esses comportamentos, tá bom? Neste processo, gente, na vida, tá? Agora eu tô falando para vocês em relação ao ensino de paz com a criança, mas na vida a gente sabe que é isso. Eu preciso ter claro qual é o meu objetivo. O que que eu quero que minha criança aprenda? Qual comportamento eu quero que ele aprenda? E quando eu falo de ter claro, gente, com a equipe, novamente eu repito, converso com a equipe para que vocês desenvolvam isso. Isso tem que ser desenvolvido numa interação, num relacionamento ali, tá? Então, eu vou conversar com a equipe e eu vou ter claro qual é o meu objetivo, tá bom? E aí, eu vou estabelecer essa pequena meta de ensino, e quando eu digo assim, eu vou estabelecer também um número reduzido de objetivos. Eu quero muita coisa, né? Então, eu quero tocar piano com fluência, eu quero ler um livro por semana, eu quero muita coisa. Consigo tudo? Não, eu tenho que estabelecer meta realista, né? Vamos trocar esse livro por semana para um livro por mês? Bora tocar piano com fluência? Vou aprender uma música, duas por mês? Então, vamos trabalhar, em vez de eu ter, por exemplo, eu quero também fazer isso, 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 isso. Em vez de ter milhões de metas, que a gente se perde, a gente acaba não fazendo nada, a gente não sai do lugar, qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo?
E aí, o que eu sempre falo para as famílias é, começa com um, é o melhor número, um objetivo. Eu quero um objetivo, é que minha criança aponte o que ela deseja. É que ela diga, por favor, que ela diga oi, é que ela dê tchau. Começa devagar, começa com o objetivo. Depois, gradativamente, eu vou aumentar. Depois, gradativamente, posso ter mais objetivos. Mas quanto, Mário? Eu não recomendo mais de 5 para ninguém, tá? E o ideal é que fique em 3. Ah, eu estou trabalhando que ele coloque a blusa sozinho, eu estou trabalhando que passe mais tempo sentado durante a alimentação, e eu estou trabalhando que ele aponte para o que quer. Tá lindo. Eu estou trabalhando que ele peça licença, eu estou trabalhando que ele brinque com o irmãozinho, eu estou trabalhando. Comece devagar, tenha um número menor de comportamentos que você deseja ensinar, porque assim a gente tem o quê? A gente tem foco, tá? E a conversa com a equipe é importante porque eu tenho etapas, às vezes, num determinado ensino. Eu vou trabalhar aqui, por exemplo, os irmãos brinquem juntos. Eu vou começar como? Ah, eu vou começar com um brinquedo colaborativo. Eu não vou usar o brinquedo favorito de ninguém, porque eu já sei que se eu usar o brinquedo favorito de alguém, vai ter briga. Eu vou trabalhar que esse brincar não dure mais do que 5 minutos, porque mais do que isso eu tenho briga. Eu começo devagar. Por isso, esse exemplo aqui dessa escadinha, porque eu tenho etapas que eu vou seguindo, eu vou planejando, e eu sei onde eu quero chegar. Eu sei qual é o meu objetivo final, mas eu trabalho por este objetivo final. Eu trabalho para chegar ali, tá bom? Então, observe qual é a melhor oportunidade de ensino. Se eu estou trabalhando que a minha criança aprenda, por exemplo, a ficar mais tempo sentado comendo, obviamente que os horários da alimentação é o melhor horário para a gente fazer aquele ensino. Mas se eu estou trabalhando que a minha criança tire e coloque a própria roupa, às vezes eu quero trabalhar isso de manhã cedo, antes de ir para a escola com a minha criança meio acordada, meio dormindo, meio acordada, meio dormindo. Não é a melhor oportunidade, não é o melhor momento para o ensino. Eu posso, de repente, trabalhar isso quando chega da escola, eu posso trabalhar isso indo para a casa da avó, eu posso trabalhar isso trocando de roupa em casa. Mas eu tenho que observar o quê? Se aquele momento, aquela oportunidade é, de fato, a melhor oportunidade para ensinar. A gente vai, gente, onde a gente tem mais chance de sucesso, né? Eu sempre conto de um professor que eu tive na faculdade, que a gente passava na porta da sala dele e dizia, bom dia, fulano. Se ele respondesse bom dia, a gente entrava. Se ele dissesse o que que tem de bom, a gente dizia, é mesmo, né? Tchau, tchau, beijo! E a gente, a gente pegava o nosso rumo, entendeu? Eu tenho que observar onde eu tenho a melhor oportunidade de ter sucesso em algo, tá? E de ensinar algo, de aprender algo, tá bom? Eu também, gente, eu tenho que, muitas vezes, trabalhar que a criança ela inicie o comportamento, ou eu posso fazer o início desse comportamento para ela, de algo que eu desejo que ela faça. Por exemplo, isso é algo que eu posso estimular. Olha só, o que é isso aqui? Eu estou fazendo ali um pedido, eu estou iniciando uma interação, eu estou iniciando um comportamento, né? Outros eu posso só olhar que ela está olhando muito tempo para um negócio e digo, ah, isso aí é uma água, né? Então, numa eu estou meio que esperando que ela demonstrou interesse, eu ensino. Na outra oportunidade, eu faço um pedido. Ah, faz igual aqui, mamãe. Olha o que o papai vai fazer. E aí, depois de fazer esse pedido, né? Isso aqui é uma estrutura de uma tentativa discreta, que a gente chama, né? Eu vou fornecer uma dica, eu vou fornecer uma ajuda para que a criança consiga fazer. Então, se eu perguntei, nossa, olha, o que é isso aqui? Fone de ouvido. Ai, deixa, peraí. Olha só, eu vou te mostrar como é esse fone de ouvido, né? Então, um minutinho. Então, ali eu vou aproveitar a oportunidade. Às vezes eu posso esperar um pouquinho para ver se ela faz ou não, o quanto ela consegue fazer, mas depois disso eu vou elogiar, eu vou dizer, nossa, é mesmo, é um fone de ouvido, você viu a água, você... olha, é lindo, você falou água é lindo. Eu vou dar toda a atenção, todo o carinho, eu vou mostrar para ela que aquilo que ela fez é legal. Eu vou mostrar para ela que aquilo que ela fez é relevante, eu vou mostrar para ela que aquilo que ela fez foi algo que me deixou feliz. Isso é o reforçamento que a gente tanto fala na análise do comportamento, né?
se aumentar o comportamento dela, né? A gente espera que aumente. Então, essa é uma das ideias na estrutura desse ensino. Sempre, gente, o que a gente quer, e a família é chave disso, é autonomia, né? Porque a gente está trabalhando para o futuro. Eu quero todo mundo independente, eu quero todo mundo autônomo, eu quero cada um dono de si. Tem uma recomendação que a gente faz, que é, tem um pouquinho de paciência, aguarda, dá uma olhada, observa. Muitas vezes a criança que tem um desenvolvimento atípico, ela pode demorar um pouquinho mais. Não quer dizer que ela não saiba fazer, quer dizer que ela não seja capaz, né? Às vezes o que precisa é a gente ter um pouquinho mais de paciência e uma espera maior. E aí a gente ajuda somente se necessário, né? A gente ajuda somente a quantidade necessária. E aí a gente retira depois essa ajuda gradualmente. Eu dou essa ajuda, depois eu retiro essa ajuda. Eu tenho falado muito sobre isso, gente, inclusive também com pais de famílias com desenvolvimento típico. Nós estamos, e aí é Marilu falando agora, uma opinião minha, nós estamos ajudando em excesso, nós estamos fazendo em excesso, né? E muitas vezes a gente está tirando a autonomia, a independência e as possibilidades de aprendizagem que a criança pode ter, porque a gente acaba se antecipando a algumas situações e fazendo pela criança. Gente, parênteses, isso não é ser negligente, tá? Nem é deixar a criança em situações de risco, nem deixar ninguém em situação de risco, não é nada disso. É que eu permita que a criança tenha uma maior autonomia com observação de um adulto, com ali fiscalização, com acompanhamento, não é de modo negligente, tá? Mas que ela possa ter autonomia para ela fazer mais coisas. Então, tem três regrinhas que eu acho importantes. Uma, se a minha criança é capaz de fazer, eu vou deixar que ela faça. Se ela levar mais tempo, ela não fez perfeito, ninguém fez. Ninguém aprendeu a lavar a louça perfeito do dia para a noite. Ninguém. A gente passa por um processo, tá? Dois, se a minha criança ainda não sabe fazer, mas está no caminho, deveria saber, eu vou dar a ajuda necessária para que ela aprenda. Eu ajudo para que ela aprenda, eu ensino. E eu faço pela criança somente aquilo que ela não sabe fazer, que ela não tem idade para fazer, que ela não tem ainda repertório de pré-requisito para fazer. Então, se ela sabe, eu deixo. Se ela não sabe, mas já está no caminho ali, eu vou ensinar. Se ela não sabe, não é da idade dela, aí sim eu vou fazer por ela. Essa luta da alimentação, ela realmente ela é irrelevante, né? Inclusive porque a gente sabe que tem uma relação com o desenvolvimento da criança e tudo mais. Como eu falei no início, eu não posso fazer orientações específicas de caso, tá, gente? Mas tem uma coisa que eu acho muito importante, aí eu vou falar geral, não para esse caso. A alimentação ela deve ser prazerosa, ela deve ser lúdica, ela deve ser divertida, porque boa parte do nosso repertório social está ligada à alimentação. Festa de Natal e Ano Novo e amigo secreto está chegando aí. Dezembro é o mês que a gente come, né? Pelo amor de Deus. Boa parte da nossa interação e vinculação social está ligada a alimentos. Então, é algo que se atrela com o comportamento social, inclusive, né? um, o estabelecimento dessa alimentação através do lúdico é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente não desiste, sabe? A gente, todo dia, e eu sei que é cansativo, mas a gente vai, a gente varia, a gente apresenta uma comida nova, a gente deixa uma comida que ele nunca viu na frente dele. Porque se eu faço somente aquilo que a criança come todos os dias e só entrego para ela aquilo que ela come todos os dias, ele não tem como variar mesmo, né? Vai estragar a comida? Talvez um pouquinho, tá? Então eu pego, eu deixo na frente, eu apresento, eu como uma coisa que ele nunca comeu, fazendo meu Deus, que incrível, né? Eu trago brinquedinhos, eu trago cozinha, eu trago utensílios para ele lidar com a cozinha, eu peço para ele me ajudar na cozinha e ser cozinheiro junto comigo, eu compro toquinha, eu compro avental, vamos me ajudar a cozinhar para ele entrar em contato com o alimento, tocando, cheirando, pegando. Vocês estão vendo a imensidão de procedimentos? Isso, claro. Qual é o melhor caminho dentre tudo isso que eu falei? O profissional vai orientar, o profissional deve orientar, tá? Mas existem muitos procedimentos que a gente pode fazer para estimular que essa alimentação ocorra e que essa alimentação ocorra com prazer.
que essa alimentação ocorra de modo lúdico, de modo divertido, de modo leve, porque senão a criança vai sempre ter recusa. A alimentação se torna ruim, se torna aversiva, tá? Mas a gente pode fazer isso de múltiplas formas, a gente pode fazer isso brincando de cozinhar, a gente pode fazer isso trazendo brinquedos, a gente pode fazer isso, e a exposição é importante. É importante. Mas a gente come todo dia, 3 a 5 vezes por dia. Então a gente tem muita oportunidade para expor a criança, né? E tá lá e deixar, até porque, mesmo que ela não coma, gente, ela vai se acostumando com o cheiro. O cheiro vai se tornando algo lá. Deixa ela brincar com o alimento, deixa ela brincar. Só tendo cuidado com o feijão, feijão é um alimento meio perigoso de brincadeira. Mas deixa ela brincar com o alimento, deixa ela entrar em contato com o cheiro, deixa ela sentir, deixa ela ver a textura. A alimentação não é só colocar na boca. Tanto é que a gente brinca que a gente come com os olhos, né? A gente fica, a gente come com os olhos. E a gente come mesmo, viu? A gente come com os olhos. Então, ela é muito mais ampla, tá bom? Procedimentos voltados, gente, para essa parte sensorial aqui, que é super delicada, cheia de terminação nervosa. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto com um dentista. Eu acho que é um profissional que ajuda muito nesse processo. Esse é um caso que a gente é importante ir começando, tentando estabelecer com a criança, às vezes, a questão de uma escova muito maciazinha, pasta de dente diferente, fazendo na brincadeira, às vezes por imitação. Eu deixo as crianças escovar um pouquinho em mim, eu escovo um pouquinho nela, deixo escovar em mim, escovo um pouquinho nela. Mas é muito importante que, primeiro de tudo, eu entenda por que que isso é algo que ela não gosta. Ela não gosta do cheiro, ela não gosta do gosto, ela não gosta da água na boca, ela não gosta do toque, né? Porque quando eu entendo qual é a parte desse processo que a criança não gosta, eu posso trabalhar gradativamente para fazer com que aquilo não seja algo ruim, né? Então, se for só o dedinho tocando, se ela aceita, se eu tenho que tocar algumas vezes, e principalmente, e pensando que a gente fala tanto na análise de comportamento de reforçamentos, né? Eu preciso trabalhar para que aquela ação, que é uma ação que é desafiante para ela, que é uma ação que é difícil para ela, ao conseguir executar essa ação, muitas coisas incríveis aconteçam porque ela conseguiu, né? Não é um repertório simples, muitas crianças ficam agoniadas. Eu tenho que ver, às vezes, se a criança, inclusive, consegue respirar bem pelo nariz, porque às vezes a criança agonia porque ela respira pela boca. Então, ele tem micro detalhes que são essenciais. Por isso que é tão importante a gente olhar o indivíduo, né? Eu já vi criança que não tinha nada a ver com a boca, a dificuldade de escovação. A dificuldade era de respirar. Então, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. O que a gente trabalhou foi justamente a desobstrução dessa parte. Porque aí toda vez que colocava na boca e tinha que fazer ar, não sei o que mais, a criança não conseguia respirar direito. Então, é importante avaliar caso a caso, mas também há muitos procedimentos para trabalhar essa questão de dessensibilizar, de fazer com que a escovação se torne um processo mais tranquilo. Porque aí é outro, né? É tipo alimentação, é diário. E é algo importantíssimo, porque a gente prefere, eu, pelo menos, eu sou do clube da prevenção. E eu não gostaria de trabalhar com dentista, né? Eu não contei para o meu dentista, mas eu não gosto muito, não, tá bom? Isso aqui entre nós. Dá uma olhada sobre isso, tá? Pode ser uma situação. Mas aí esse é o papel do terapeuta, né? A gente tem que olhar micro detalhes, gente. O terapeuta, ele tem que analisar. Por isso que o nome é analista. Eu amo esse termo analista, né? Porque é isso, a gente está analisando e a gente vai analisando os micro detalhes para a gente ver o que está acontecendo naquela situação. Vamos lá, então, gente. Então, essa parte de autonomia, basicamente, deixa o menino ir, né? Deixa a criança ir, deixa ela explorar esse mundão, tá? Eu sempre gosto de. Eu sou cientista, né? Então, mesmo quando eu estou trabalhando com famílias, eu gosto muito de pedir registro, porque a gente precisa saber onde a gente estava para saber onde a gente chegou, e sem registro a gente não tem essa noção, e eu preciso saber se o que eu estou fazendo está funcionando, tá? Então, essa aqui é uma forma bem simplesinha, onde eu coloco aqui a data e qual o meu objetivo, qual o meu alvo, né? Eu quero que a criança aprenda a bater palma, dar tchau, pular, na imitação, eu quero que ela aprenda a fazer pedidos, eu quero que ela aprenda a imitar o som dos animais, cavalo, vaca e pato, eu quero que ela brinque funcionalmente.
eu coloco, porque isso me ajuda, gente, isso é um guia, isso me dá norte, sabe? O que eu quero é isso, eu quero que ela aprenda esses comportamentos. E eu posso ter um registro aqui bem simples, pauzinho, gente, eu não tenho o menor problema com registro de pauzinho para a família, tá? Os terapeutas eu quero registro mega complexos, mas família pode, tá bom? Então pode notar pauzinho, na segunda-feira, olha, ele fez 3 vezes imitação comigo, na terça ele fez 2, mas na quarta ele fez 5. Eu posso anotar lá quantas vezes eu consegui fazer o procedimento, quantas vezes eu consegui estimular aquilo, ou posso anotar quantas vezes ele fez sozinho aquilo enquanto eu estava fazendo o ensino dele. Mesmo registro que seja, eu posso anotar espera, eu posso anotar quanto tempo ele está conseguindo esperar, em média. O registro, ele me permite ter uma visualização mesmo lá, se aquilo está funcionando ou não. Eu lembro de uma médica que eu fui no início desse ano, e aí eu brinco que ela era uma analista do comportamento maravilhosa, né? Ela me deu uma folhinha de registro e ela queria que eu anotasse quantas vezes eu bebia água. Eu estava tendo um pouquinho de dor de cabeça. E aí ela pediu para anotar quantas vezes eu bebi água. Eu me achando o máximo, né? Eu bebo muita água. Aliás, deixa eu beber um pouquinho de água. Eu bebo muita água. Não, imagina, 2 litros fácil. Gente, nos primeiros 2 dias que eu comecei a anotar, eu entrei em desespero. Eu disse, meu Deus, como eu estou viva! Eu não tinha noção de que eu não bebia tanta água assim. Na hora que eu passei a anotar, bebi um copo, bebi 2, sabe o que foi mais legal disso tudo? Que é um efeito do registro, isso é uma consequência, que acontece quando a gente começa a registrar. Quando eu tinha que fazer isso por uma semana, a partir do terceiro dia eu estava bebendo água, que era uma maravilha. Estava lá bebendo água. Por quê? Porque eu disse, como é que eu vou mostrar esse papel para essa mulher? Eu digo, o papel começou a controlar o meu comportamento de beber água. Por quê? Ele começou a me mostrar que eu estava bebendo pouca água. Se eu não tivesse feito o registro, continuaria onde? Eu continuaria no meu achismo. Eu continuaria supondo que eu estava bebendo bastante água, quando na verdade eu não estava. O registro, gente, no ABA, ele não é uma opção, ele é obrigatório. Ele é algo que a gente pede sempre, ele é algo que eu preciso fazer. Eu não tenho, vou ver se eu vou fazer. Não, você não vai ver, você tem que fazer, entendeu? Ele é necessário, ele é algo que eu preciso fazer, tá? E quando a família faz esse registro e traz para a gente, aí nós vamos transformar esse registro em gráficos. Também não vou pedir para a família, às vezes até peço, tá? Mas eu também não vou pedir para a família transformar isso em gráfico, a gente transforma por eles. Mas há essa transformação desse registro em gráfico, que a gente vai vendo bem bonitinho, o comportamento da criança melhorando, aumentando de frequência, e isso é muito legal, a gente fica feliz da vida quando isso acontece, tá bom? Aqui teve uma questão importante que é a seguinte: para ajudar nessa questão do registro, gente, uma coisa que eu gosto de fazer eu pego e coloco esses registros no lugar que eu não vá esquecer, que seja visível, que me lembre que eu tenho que fazer isso. Mário, qual o melhor lugar da casa? Gente, não existe lugar na casa melhor do que a porta da geladeira. É impressionante. Porta de geladeira é um negócio que é para tudo. Eu amo. A porta da minha geladeira, se vocês olharem a porta da minha geladeira, é quase uma agenda de trabalho, entendeu? Porta de geladeira serve para muita coisa, tá? Então, algumas pessoas podem usar o aplicativo, tem famílias hoje que preferem usar o celular, que anotam no celular como foi, o que aconteceu, e anotam numa coisa de notas e tudo mais. Outras ainda preferem fazer no papel, e aí colocar isso, o que é importante? Que isso esteja num local visível, que você esteja num local que vocês possam frequentemente estar acessando, lembrando, menino, eu tenho que registrar quantas vezes eu bebi água, eu tenho que registrar quantas vezes eu brinquei, eu tenho que registrar quantas vezes ele pediu hoje, quanto tempo, e aí vai ajudando a gente, tá? Então, tem essas formas de registro que controlam bastante o nosso comportamento, tá bom? Lembrem sempre, gente, de que o ensino ele deve acontecer com a criança estando bem, estando feliz, no lúdico. Por isso que a gente começa brincando, tá? A gente começa numa interação mais gostosa ali. A criança tem que estar atenta. Não adianta a gente estar ensinando e a criança está olhando para cima. Se ela está olhando para cima, eu tenho que trabalhar primeiro que ela olhe para mim. Primeiro eu trabalho o pré-requisito de que ela atente a mim. Depois que ela atenta a mim, eu ensino. Não adianta eu tentar ensinar se ela não está atentando. Primeiro eu tenho que ensinar ela o quê? A atentar,
tá? Isso é uma coisa mega importante que eu vejo, inclusive, muitos profissionais se perdendo nessa questão de pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Quais são os comportamentos sem os quais isso que eu estou querendo ensinar, isso que eu estou querendo fazer, não vai rolar, tá? A consequência de quando a criança faz algo que eu pedi, faz algo que eu estou ensinando, ela deve ser divertida. Ela deve ser uma consequência massa, ela deve ser uma consequência que a criança ache tudo isso, não eu, entendeu? Então, para a criança, aquilo deve ser uhul, que incrível, que maravilhoso, tá bom? Quando eu estou começando com um caso de um cliente nível 2, nível 3, eu vou evitar falas mais longas, eu vou tentar ser mais direta. Eu vou tentar falar com mais clareza e usando um número menor de palavras. Então, eu costumo brincar muito com isso em exemplo de professor em escola, né? A professora vai ensinar, gente, olha só, turma, todo mundo, agora presta atenção na tia. A gente vai começar a ensinar um negócio para vocês. Vocês já pegaram o caderno? Fulano, olha, desce daí, volta para o seu lugar. Pois é, como eu estava dizendo, até que ela fale, a atenção já foi, né? Então, quando eu estou no começo, quando eu estou no início desse processo de atenção, eu tento ser, gente, isso é uma árvore, tá? Esse aqui é o caule, esse aqui é a raiz, esse aqui é as folhas. Vamos, tá? Então, isso é importante da gente pensar se a forma como eu estou me comunicando está sendo a forma mais acessível possível para a criança, tá bom? Como eu falei no início, brinque, valorize pequenos ganhos, gente, porque eles são imensos. Eles são imensos. E vocês sabem, eu sei, nossa, o valor de um contato visual, o valor de um abraço, o valor de um. Como é importante a valorização desses ganhos para a gente e para a criança também, tá? E sempre peçam ajuda. A gente fala de ensino de paz, eu sempre digo, ensino de paz não é conversar com o pai. Ensino de pai é mostrar para ele, olha, eu vou te mostrar como você pode ensinar a criança a imitar. Você vai fazer assim, assado, faz comigo, deixa eu fazer com você. Agora faz com a criança, deixa eu te dar um feedback. A orientação somente verbal, ela pode ser efetiva em alguns casos, mas muito, na maioria dos casos, a gente vai precisar de demonstração, a gente vai precisar assistir como é feito, a gente vai precisar praticar, porque a gente está falando de conhecimento técnico. Estamos, né? Então, na hora que a gente está falando desse conhecimento, é muito, muito importante, tá? Que a família tenha ajuda além do verbal, mas que ela possa ter essas oportunidades de aprendizagem. Então, peça ajuda nesse processo, no processo de algo que você gostaria que a criança aprendesse, de algo que vai trazer qualidade de vida para você, para sua família, para sua criança, tá bom? Esse era um pouco do que eu queria passar de ensino de paz. Essa é uma área gigante, né? Vai muito além disso, tá bom? Eu pontuei aqui para vocês irem se introduzindo nesse assunto, em quais são os principais pontos. Eu vou pausar a gravação agora. Semana que vem a gente vai continuar, tá? E a gente vai falar, inclusive, sobre alguns direitos da família. Vamos ter uma convidada especial na semana que vem. E eu vou pausar agora para ver dúvidas que vocês têm.